Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, aqui no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, uma mensagem que a gente vai tirar alguns trechos de uma mensagem aqui do Espírito Michel, mensagem que foi dada em Bordeaux, 1862, ele vai falar sobre a piedade. Piedade que a gente pode dizer que é o sinônimo da compaixão, né? Vamos ver aqui o que esse espírito, bem resumidamente, a gente vai ver o que esse espírito nos ensina sobre a caridade, para a gente ilustrar com uma bela história que o irmão X nos traz também. Então, olha, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Então, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Então, esse espírito está falando para nós. Então, ele está dizendo, nós, humanidade, né? A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, ou seja, mais nos aproxima deles, né? Desses espíritos aqui, que a gente pode, são espíritos superiores, né? Quem são os anjos? São espíritos superiores, espíritos que estão numa condição evolutiva muito além da nossa, estão bem à nossa dianteira, são o que a gente pode chamar de anjos, né? Então, sendo piedosos, né? Ou sendo compassivos, nós nos aproximamos conseguimos nos aproximar desses espíritos. Então, a piedade é a irmã da caridade que vos conduz para Deus. E ele continua aqui, olha. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, o que é o coração enternecer-se, né? É o coração ficar tocado de compaixão. É sentir como se fosse nós o sofrimento do outro, de modo a querer aliviar. Né? Então, esse é o sentimento de compaixão, de piedade. Né? E ele, pulando mais umas partes aqui para frente, ele vai dizer: a piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. Ouvido com L, não é com U. Então, é esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida. Então, Jesus, como que ele nos ensinou? Falou muitas coisas que aqueles que estavam perto registravam e escreveram ali, está ali registrado nos evangelhos, né? Ele falou, mais do que isso, mais do que falar, ele exemplificou, ele viveu, ele mostrou como se faz. Então, ele ensinou fazendo, né? Ele ensinou pra gente como se fazia fazendo, praticou em toda a sua vida. E a gente que se esquece, né? E quando a gente se esquece, a gente tem que procurar relembrar a lição, voltar a estudar de novo, né? O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. É essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste. Nem façais como esses endurecidos egoístas, que fogem dos aflitos para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. Ai, que lindo
né? E que profundo, olha. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. E é muito grave isso que fala, porque quantos de nós não quer ver, né? Não quer ver a miséria, não quer ver, mas por que será que não quer ver? Por que que nos incomoda tanto? A gente tem que parar e pensar, por que que algumas situações a gente quer fugir delas, não quer ver, se sente incomodado demais? Será que não é porque a nossa consciência diz, olha, você pode fazer alguma coisa e a gente não quer sair da nossa zona de conforto, quer continuar ali sem fazer nada? E aí é preferível não ver, não é? Quantas são as pessoas que preferem ficar cegas com medo de enxergar? Porque se elas enxergarem, elas serão obrigadas a fazer alguma coisa. Então que a gente tema, né, ficar indiferente quando a gente pode ser útil, porque a gente sempre pode ser útil. Então esse sentimento é o sentimento que vai fazer, como repito aqui, né, como foi dito, o sentimento da piedade, esse sentimento que nos comove, faz com que a gente se coloque no lugar do outro. É bem isso, né? Porque dentro do nosso egoísmo, a gente só vai conseguir se comover se a gente se colocar no lugar. Porque aí, quando a gente se coloca no lugar, a gente sente que dói. E aí, sentindo que dói, a gente se mobiliza para fazer alguma coisa, né? Então, feitas essas reflexões que estão aqui no Evangelho, eu vou ler um texto aqui muito lindo do livro, olha, Contos e Apólogos, do Chico Xavier, pelo irmão X. E eu comecei a ler esse conto aqui, vai falar de Pedro, né? E, gente, como é... Ai, eu não tenho nem palavras, a gente vai ficar meio chocado com a postura do Pedro aqui, mas isso aqui é de uma importância, né? É de um ensino. Por isso que essa doutrina é maravilhosa, porque essa história que eu vou ler não está registrada, não está lá nos evangelhos. Isso aqui é uma coisa que veio através da mediunidade, né? Isso aqui é uma história trazida por espíritos, né? O irmão X traz essa história através do Chico Xavier e conta, mas é uma história verídica. E ela é muito curiosa porque muitas vezes a gente pode achar que nós estamos tão distantes, estamos mesmo, né? Tão distantes, mas uma mudança de paradigma, alguma coisa que nos chacoalhe ali, né? Pode fazer com que a gente consiga entrar no eixo e dar uma deslanchada daquelas, né? Então nós vamos ver aqui o Pedro, como que ele, a postura, né, o perfil psicológico dele, como ele era humano, como nós, porque às vezes a gente fica vendo a história dos apóstolos, né, e sobretudo depois que Jesus se foi, eles ficaram, né? E Jesus disse, não vos deixarei órfãos, tal, né? Ele consolou todo mundo, eles ficaram muito tristes ali depois do desencarne do mestre, né? Ficaram todos muito tristes, tudo, mas eles continuaram ali o seu trabalho e tudo mais, né? Mas eram humanos, é muito interessante a gente pensar que eram pessoas como nós, porque às vezes quando a gente pega para ler uma mensagem, né, ali, ou quando a gente, como eu, que viemos da tradição católica, onde todos esses apóstolos foram todos ali, acho que canonizados pela igreja, então foram beatificados, então a gente tem aquela visão deles como santos, né, que na verdade são espíritos superiores. E aí a gente pensar num espírito de condição, a gente até depois do espiritismo pensar nesses espíritos como espíritos que estão muito além, né, muito na nossa frente, às vezes a gente pode achar que eles já são, né, sei lá, que eles não falham mais, não falhavam, né, quando estavam aqui encarnados enquanto nessa encarnação deles aí como apóstolos e tudo mais, mas não eram homens comuns, né? Pessoas comuns como nós somos pessoas comuns. E eles lá
mesmo eles sendo esses espíritos, sim, de uma condição elevada, enquanto espíritos já, né, ali de uma superioridade e tal, eles nesse momento, nessa encarnação ali junto do Cristo, eles eram aprendizes, né? Eles eram humanos como nós. Então isso dá até um alento e um encorajamento e uma esperança viva, né, de que, poxa, a gente também vai conseguir, né? Então vamos ver aqui a postura do Pedro, né, que pode até ser que nos choque, mas é a nossa postura. Quem não? Vamos aqui, ó. Não vamos nem julgar o Pedro, vamos só observar. Então o nome dessa história aqui, olha, A Esmola da Compaixão. É o capítulo 38 desse livro, Contos e Apólogos. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta, em rumoroso tumulto. Então era aquela casa do caminho, né? A casa de Simão Pedro, que ficava ali depois que Jesus já havia sido crucificado, eles continuaram com seus trabalhos de atendimento aos sofredores e trabalhavam muito. Era uma casa de caridade, né? A casa do caminho, né? Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolos que suplicavam abrigo, mulheres de lívido semblante traziam nos braços crianças aleijadas que o duro guante do sofrimento mutilara ao nascer, e de quando em quando grupos de irmãos generosos chegavam da via pública acompanhando alienados mentais para que ali recolhessem o benefício da prece. Então todos esses sofredores iam lá buscar auxílio, porque sabiam que desde os tempos de Jesus se praticavam o bem, né? Então eles continuavam indo buscar lá. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Então Pedro trabalhava atendendo esses sofredores ali, né? Vamos dizer que ele seria um orientador, né? Ali. Então, olha, numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões auridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Então, naquele dia, pelo que eu entendo, era naquele dia, né? Ele estava cansado, né? Porque era muito trabalho, ele estava cansado, e também, às vezes, desiludido, né? Com as hipocrisias do mundo, como está dizendo aqui. Enfim, ele não estava num dia muito bom. Mas estava lá trabalhando. Aí vamos lá, continua. Então ele começava a exclamar ali as suas amarguras, ele não se contia nas suas reclamações. E olha só, vamos ver aqui. Olha o que ele fala. Simão Pedro, né? Observa aquele homem que vem lá, de braços secos e distendidos, gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava o concurso. Então, Zenon era um companheiro que estava ali ajudando Simão Pedro, né? E ele olha que vem vindo um homem lá, né? E ele fala para o Zenon assim: observa aquele homem que veio lá, de braços secos e distendidos, né? E ele fala: aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofra agora as consequências? Então ele já fala o que o rapaz fez, né? O que o cara fez e já fala, não é justo que ele colhe sofrer, o que ele vem aqui agora pedir ajuda, né? Então ele já faz esse julgamento. Aí depois ele continua, Pedro. E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Então ele pedia para esse rapaz não, tipo assim, né, não, vaza, não perturbe. Aí depois, né, logo após, indicando feridenta mulher que se arrastava,
buscando, né? Então uma mulher que estava toda cheia de ferida, ela foi buscá-lo. Ele exclamou encolerizado: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. E a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Então aí agora foi um velho paralítico, né, que foi procurar ele pedindo socorro. E ele diz assim, olha: como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E por muitas horas fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras candentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhes vinham suplicar conforto. Então ele estava julgando todo mundo. Todo mundo que ia lá pedir auxílio, ele só faltava, ele botava, né, para correr e apontava: mas o que você está querendo ajuda? Você fez isso, 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 e expunha ali a pessoa na frente, né? Expunha a pessoa para todos ali. E ele ficou fazendo isso. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa oh meu Deus, vamos lá. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. Então, assim foi o dia inteiro, ele reclamando e escorraçando todo mundo, expondo as falhas de todos, né, e nervoso. E o dia se passou. Quando chegou no finalzinho do dia, quando o sol já havia já se pôs o sol, vem essa pessoa, né? Olha só, modesto viajante, né, que penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento, agora vazio, apenas o velho compartimento é a salinha que ele atendia, né? Apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se, sutil, e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impulsivo. Mesmo assim, né, ele ainda, dentro da sua impulsividade, ele diz, Pedro, né? Quem és tu que chega a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura. Avia-te sem demora, dize depressa que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam, ainda vivos, os rubros sinais dos cravos da cruz. E, ansioso, encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Que profundo, né? Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Ou seja, se você pode auxiliar, auxilia. Se você não pode, fique em silêncio.
não era o que o Pedro estava fazendo, ele estava expondo todas as faltas de todos ali, com julgamento, né? E nem ajudava, né? E pior que isso, julgava e expunha. Né? Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido no aposento isolado, somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Então, assim como ele apareceu, ele desapareceu. Deu o recado, deu o ensinamento para o Simão Pedro, né? Que certamente aprendeu, e que fique essa lição, né, para nós, porque quem de nós não é igual Pedro? Quem de nós? Muitas vezes a gente está lá no trabalho, a gente se dedica, até gosta, vai feliz, mas não está vigilante, né? E quando a gente às vezes está envolvido com uma boa causa, mas deixa de vigiar, a gente incorre em fazer isso daí, a gente se cansa, fica irritado, quer ir embora, aquilo fica enfadonho, a gente fica irritado e daqui a pouco a gente está assim também, né? Já maldizendo todo mundo e querendo ir embora logo e fazendo exatamente igual. Por quê? Porque faz parte da nossa humanidade, somos humanos, né? Imperfeitos, buscando nos melhorarmos. Assim era Simão, né? Nesse momento aí, nesse momento da sua existência, ele era assim. E certamente ele conseguiu dar passos assim depois muito largos, né? Então que isso sirva de exemplo, né? E de inspiração para nós, para que a gente, assim como ele depois conseguiu dar passos largos, que a gente também consiga dar os nossos passos largos e vencer esses momentos em que muitas vezes a gente deixa de estar vigilante nos nossos trabalhos, nas tarefas, não só no centro, né, mas nas situações que a vida nos proporciona. Agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo, né? Desejo a todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Nós vamos verificar hoje sobre um espírito de condição bem difícil, né? E que vem nos ensinar muitas coisas. E está no capítulo 6, cujo título é Criminosos Arrependidos, da segunda parte do livro Céu e Inferno, que foi escrito por Allan Kardec. Está no capítulo 2. Aliás, desculpa, está na parte 2 do livro Céu e Inferno, e o capítulo é o 6º, Criminosos Arrependidos. E o nome está intitulado assim, Espírito de Causteno Darri. Certa casa pequena, localizada próxima a esta cidade, Castelo Darri, era conhecida como uma casa em que residia um fantasma. A casa era mal assombrada. Tentaram exorcizar a casa em 1848, mas não adiantou. Exorcizar é procurar expulsar o espírito fazendo uso de algo como acender incenso, dar ordens ao espírito e outras práticas estranhas ao espiritismo. Porém, expulsar espíritos não se faz dando ordens, mas orando para que ele receba o auxílio que necessita e esclarecendo-o, conversando e esclarecendo, contando sempre com o auxílio e o amparo dos espíritos superiores que participam dessas reuniões quando são realizadas com vistas ao bem, ao esclarecimento sobre as leis de Deus e a importância da prática das leis divinas. O proprietário dessa casa quis morar nela, mas depois de alguns anos ficou doente e desencarnou. Depois, um filho do proprietário foi visitar a casa pensando em morar nela também, mas ao entrar na casa recebeu uma bofetada no rosto
e como ele estava sozinho, concluiu que havia uma origem oculta e acabou abandonando a casa definitivamente. Havia boatos de que naquela casa havia ocorrido um grande crime em outros tempos. O espírito que deu a bofetada foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em 1859. Ele se manifestou com muita violência e nada o fez acalmar. Então foi perguntado a Santo Agostinho sobre esse espírito e ele disse: é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fazemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Então, já sabemos que Santo Agostinho é um dos espíritos elevados que participavam dessas reuniões com o intuito de auxiliar na educação de espíritos que precisavam de esclarecimentos e, mais que isso, ele é um dos espíritos que auxiliavam na implantação dos conhecimentos que foram codificados por Allan Kardec. Entre os ensinamentos está a certeza da evolução do espírito e as reencarnações. Todos adquiriremos sabedoria e amor, mas cada um a seu tempo, conforme as escolhas de cada um de nós no vai e vem das encarnações. Ninguém é desprezado por Deus, mas nós é que o desprezamos. Desprezamos seu amor e sua sabedoria. Há espíritos atrasados, como esse espírito, mas todos evoluem. Aqueles que chamamos demônios não são mais do que espíritos atrasados moralmente. Vejamos como as comunicações com esse espírito o ajudou a se libertar de suas próprias amarras. Então eu vou ler a mensagem agora. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castelnaudary faziam-na tomar por habitada de fantasmas, mal assombrada, etc. Assim foi a dita casa exorcismada em 1848. Aliás, sem resultado. O proprietário, o Sr. D., pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Um seu filho, animado do mesmo desejo, ao penetrar um compartimento, recebeu de mão desconhecida vigorosa bofetada e, como estivesse só, não teve a menor dúvida de uma origem oculta, a razão que o levou a abandonar a casa definitivamente. No lugar ocorria uma versão segundo a qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tal violência que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado, São Luís a esse respeito respondeu: é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Então perguntam a Santo Agostinho: este espírito é passível de melhora? E ele responde: por que não? Pois não o são todos, este como os outros. É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades, porém a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar, e se o evocardes daqui a um mês, vereis as transformações operadas. Então esse espírito era de uma condição evolutiva um tanto quanto atrasada e estava naquela casa e dela não saía. E quem entrasse nela, ele procurava criar alguma dificuldade para a pessoa. Evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e pouco a pouco submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas não só por ele como por outros espíritos, deram resultado saber-se que, em 1608, habitando aquela casa, assassinara um irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono.
Alguns anos decorridos, também assassinara a esposa. O seu falecimento ocorreu em 1659, aos 80 anos, sem que houvesse respondido por esses crimes, que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na casa. Então, nós vemos que esse espírito estava nessa casa encarnado desde de 1608 até seu desencarne em 1659, quando tinha 80 anos. Mas esse espírito permaneceu na casa até 1859, quando se arrependeu das reuniões, quando se apresentou nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris. Portanto, ele ficou preso nessa casa durante 200 anos. Vejamos por que isso se deu. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação viu-o no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. De medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Aí é perguntado a São Luís: tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito? E ele responde: é atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não o crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade da tal tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interditada toda comunicação com qualquer outro. Sobre a terra só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Aí é perguntado: haveria um meio de o desalojar dessa casa? Qual seria esse meio? E Santo Agostinho responde: quando se quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil: orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes, preferindo-se intimidá-los com exorcismos formulados que, aliás, muito o divertem. Então veja que São Luís nos aconselha a orarmos pelos brutos. E, inclusive, quando achamos que uma pessoa está em erro ou em certas dificuldades, oremos por esse alguém. Né? Então, voltando aqui às questões, é perguntado a ele, insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por ele, fazendo-o também nós, conseguiríamos desalojá-lo? Quer dizer, com as preces ele poderia sair da casa? E Santo Agostinho responde: sim, mas reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. É que antigamente pagavam, né, para outras pessoas fazerem orações, mas isso não resolve, né, porque se a pessoa não ora com fé, né, não tem bons resultados. Né? Continuando, estando em tal situação há 2 séculos, apreciará ele todo esse tempo como se for encarnado, isso é, o tempo parecer-lhe-á tanto ou menos longo do que quando na terra? E Santo Agostinho responde: mais longo, o sono não existe para ele. Então fiquei pensando, né, como ficaríamos, né, se nós não dormíssemos dia e noite, todos os dias, né? Então, é feita outra pergunta. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Dar-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Resposta: não. De certo, porquanto isso só se dá com os espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação? E a resposta é:
tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens e, precedentemente, em planeta inferior à Terra. Então esse espírito ele era muito atrasado em termos de evolução. Desculpa. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido. Como é supor, quando vivendo entre selvagens? Resposta: sim, porém não tanto, visto como, em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. Então, vemos por essa resposta que as consequências dos atos dependem do grau evolutivo do espírito. Há aqueles que não têm ideia do mal que estão fazendo, mas, à medida que vão evoluindo, vão assumindo as consequências dos seus atos com maior gravidade. O estado em que se vê esse espírito é o dos seres vulgarmente designados por danados? Resposta: absolutamente não, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno em si mesmos, pelas paixões que os atormentam, sem que possam saciá-las. Apesar da sua inferioridade, esse espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, espíritos há que, esclarecidos, de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo que há de mais sagrado, a nada se comovendo e até não dando tréguas ao seu cinismo. E Santo Agostinho responde: a prece só aproveita ao espírito que se arrepende. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando o mesmo, tal como procedem os infelizes, para esses a prece nada adianta, nem adiantará senão quando tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhe na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? E Santo Agostinho responde: não, porquanto cedo ou tarde a prece poderá triunfar do seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. Agora, um comentário aqui sobre essa resposta. O mesmo sucede com certos doentes nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo e vice-versa. Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado, fácil-nos será compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstâncias. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que contém germes em si mesma, bastante benéficas, para bem predisporem o espírito, quando o não afetem imediatamente. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela imediato resultado. Então, mesmo que o espírito permaneça nos erros, a gente deve continuar orando, porque uma hora essa prece fará efeito para ele. Então, continuando, uma outra pergunta. Ao reencarnar-se esse espírito, qual será a sua categoria? E ele responde: depende dele e do arrependimento que então tiver. Muitos colóquios com este espírito deram em resultado notável transformação no seu moral. Eis aqui algumas das suas respostas. Então é perguntado ao espírito: por que não pudestes escrever na primeira vez que vos evocamos? E ele responde: porque eu não queria.
Mas por quê? E ele responde: ignorância e embrutecimento, criminosos arrependidos. Então eu vejo que ele assumiu aqui, né, os erros e falando no passado, quer dizer que ele agora já era diferente. Outra pergunta: agora podeis deixar, quando nos apraz, a casa de Castanodari? E ele responde: permitem-mo, porque aproveito os vossos conselhos. Sentis algum alívio? E ele responde: começo a ter esperança. Se possível nos fora o vermo-vos, qual a vossa aparência? E ele responde: ver-me-eis com a camisa, mas sem o punhal. Por que não mais com o punhal? Que fim lhe destes? E ele responde: amaldiçoando-o, Deus arrebatou-o das vistas. Se o filho do Senhor D, aquele que recebeu a bofetada, voltasse àquela casa, que lhe farias? E o Espírito responde: nada, porque estou arrependido. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Aí o Espírito responde: não me façais esta pergunta. Eu não me dominaria, isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Lobrigais um termo aos vossos padecimentos? E ele responde: ainda não. É já muito o saber, graças à vossa intercessão, que esses padecimentos não serão eternos. Tende a bondade de nos descrever a vossa situação antes de vos evocarmos pela primeira vez. Não é preciso acrescentarmos que este pedido tem por fim sabermos como ser-vos úteis e não a simples e fútil curiosidade. Vou pular um pedaço e vou ler a resposta. Hoje o meu remorso é muito maior e, no entanto, não sou constrangida a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo, compreendendo melhor assim a enormidade dos meus crimes e, se menos sofro por um lado, por outro aumento as torturas do remorso, mas ainda bem que tenho esperança. Durante o vosso longo insulamento, quase podemos dizer cativeiro, experimentastes algum remorso? E ele responde: nenhum, e por isso sofri tão longamente. Somente quando o senti foi que ele provocou, sem que isso me apercebesse. As circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito para início da libertação. Obrigado, pois, a vós que de mim vos apiedastes e me esclarecestes. Eu vou pular mais um pedaço. No mundo dos espíritos há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. E destas, as que escaparam às leis dos homens são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este de que vimos de nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte mais materiais que morais, ao passo que o contrário se dá para com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Aos primeiros impõe-se o castigo apropriado à rudeza do seu discernimento, para compreenderem o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. Nesse divino código penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação.
As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Esta evocação nada tem de casual. E como deveria aproveitar a esse infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime? Eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e entraram a facilitar-lhe as circunstâncias propícias. Mais adiante um pouco, poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são inumeráveis, sendo a evocação um dentre esses meios, porém não único, certamente. Deus não deixa ninguém esquecido, além de que, sobre os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinada à boa vontade e aos conhecimentos humanos. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do Espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar aos seus irmãos desencarnados. Deus demonstra-nos a afeição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Aos sofredores jamais faltaram socorros em qualquer época, e se as evocações lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, aos encarnados por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura. Precisamos encerrar, eu espero que seja útil essa mensagem para as nossas reflexões. Boa semana a todos.